Deus abençoe meus irmãos do canal Comunhão com Deus. Quem vos fala é o vosso irmão na fé, irmão Aldo Correia, aqui do país do Uruguai. Quero cumprimentar todos meus irmãos e irmãs aí do Brasil e de diferentes partes que pertencem a essa obra, linda obra, que é a Congregação Cristã do Brasil. Tem sido de muita ajuda, muita fortaleza para mim, os testemunhos dos irmãos, e eu sempre estou a escutar os testemunhos e tenho mostrado para minha esposa também para que seja de edificação para ela. A gente, aqui onde a gente mora, não tem congregação cristã, mas pela graça do Senhor nos congregamos em outro ministério, mas que também tem uma doutrina bastante boa, conforme a palavra de Deus. Nos gostaria de algum dia, se Deus abrir essa porta, Deus dar a oportunidade algum dia congregar na congregação cristã. Aqui no Uruguai tem, mas aqui na minha região onde estou ainda não tem chegado, bem. Mas eu queria compartilhar com os irmãos testemunho de uma porta de trabalho que o Senhor abriu para mim, que foi uma das tantas obras maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida. E em outra oportunidade estarei contando também outros testemunhos. Meus irmãos, os irmãos sabem que agora no dia 19 de outubro eu vou fazer 4 anos que estou empregado numa empresa pública aqui no Uruguai, uma empresa que fornece água para as casas, e só que foi muito glorioso como Deus fez para eu poder estar nesse trabalho hoje. E eu queria testemunhar quando eu tinha aproximadamente meus 18 anos, eu comecei a trabalhar, e aos 19 anos eu entrei a trabalhar num posto de gasolina, e eu estava apartado dos caminhos do Senhor nesse tempo. Eu conhecia que agora é a minha esposa no mundo. Só que quando eu voltei para os caminhos do Senhor, ela também começou a congregar comigo, e então nós nos casamos. Eu tinha 21 anos de idade, nós nos casamos, nós tivemos um filho, e nesse tempo, com esse mesmo patrão do posto de gasolina, ele também comprou uma padaria, e nessa padaria ele me levou para trabalhar com ele. Só que a padaria ficava em outro povoado, a uns 40 quilômetros retirados daqui do povoado onde eu moro. E eu fui ali trabalhar com ele. E ali estive com ele trabalhando por 1 ano e meio aproximadamente. Só que com a compra dessa padaria, ele foi mal nos negócios, e o negócio dele começou a afundar, e o posto de gasolina também começou a ir muito mal para ele. E nesse pouco tempo ele deu quebra. Eu lembro que eu tinha minha esposa, ainda morávamos com minha mãe. Minha mãe era só com minha irmã, e eu, minha esposa e meu filho pequeno. E o dinheirinho que eu ganhava ajudava bastante nas contas e para a comida. E lembro que foi um tempo muito difícil, porque eu tive que vir, eu estava sem trabalho, sem emprego. E nesse tempo eu lembro que eu comecei a fazer, como disse aí no Brasil, a trabalhar de bico. E graças a Deus sempre aparecia bico para fazer.
como um povoado pequeno, as pessoas me conheciam, pessoas sempre me ofertavam para fazer bico, e eu sempre estava, Deus sempre preparava, Deus nunca permitiu a gente passar fome, Deus enviava alguém sempre, Deus abria a porta de emprego, Deus foi sempre bom com a gente. A gente passou aperto, mas nunca chegou a passar fome. E eu lembro que quando eu vim aqui para o meu povoado, eu fiquei sabendo que nesta empresa pública, eh, umas 2 ou 3 pessoas, não lembro bem, mas tinham se retirado, tinham se jubilado, disse aqui no Uruguai, que quando a pessoa cumpre uma certa idade, e então a pessoa se retira, a pessoa se jubila. E eu lembro que é um trabalho, graças a Deus, muito bom. E eu um dia passei frente aqui à empresa e pensei para mim, como seria bom eu trabalhar aí nessa empresa, aqui perto da minha família, poder congregar. Somente que esses trabalhos públicos é todo através de chamado, todo através de internet. E eu lembro que eu até cheguei a orar por esse trabalho. Eu cheguei a orar, eu estive um tempo orando ao Senhor. Senhor, seria bom aquele trabalho para mim, poder estar perto da minha família, eu poder congregar, Senhor. Só que daqui a pouco eu desisti, eu esqueci, eu não orei mais, porque a gente ora e quer que a coisa suceda da noite à manhã, mas as coisas de Deus não são no nosso tempo, senão no tempo que Deus determina. Daí eu esqueci. E passou um bom tempo, irmãos, e não havia nenhuma notícia sobre se a empresa iria estar tomando novos funcionários ou não. Daqui a pouco, um dia estava eu na minha casa e chega uma tia minha e disse para mim, não soube que estão fazendo chamado para a empresa, que é esta empresa que fornece a água, onde estou hoje trabalhando, graças a Deus. E eu disse, não sabia. E ele disse, se tu quer, eu te inscrevo, porque era tudo por meio da internet. E eu disse, tá bom, me inscreve então. E ela me escreveu, mas eu com muita pouca fé, irmão, porque é muito difícil poder entrar num trabalho assim. E eu confesso que eu tinha muita pouca fé. E ela me inscreveu, daqui a pouco passou um tempinho, e ela disse para mim, olha, eu entrei a olhar a lista dos que saíram sorteados para concursar, e tu saiu na lista para concursar. Eu falei, tá bom, que legal. Só que eu não estava muito animado, irmão, porque tinha que dar 3 provas. Uma prova de conhecimento, uma prova oral e outra prova psicológica. E além de mim saíram umas 20 e tantas pessoas, eram 2 grupos de pessoas, porque aqui no Uruguai, e além disso, dois grupos, porque aqui no Uruguai, por motivo da discriminação que fazem, aqui no Uruguai, em todo chamado público, se faz um chamado para pessoas afrodescendentes e outro para pessoas de pele clara, para que o afrodescendente tenha o seu lugar assegurado. E então chamaram, eram 20 e tantas pessoas, e lembro eu que no meu grupo onde eu saí sorteado, eram dois postos de trabalho, 2 lugares. E no outro dos afrodescendentes era um posto de trabalho. E não podia passar de lá para cá nem de cá para lá. Se porventura não saísse ninguém dos afrodescendentes, tinham que voltar a chamar. Não podia passar, porque esse lugar estava reservado para segurar. E no meu grupo solamente 2. Eu lembro que quando fui dar a primeira prova,
não era aqui na minha cidade, a prova era numa cidade que é 120 quilômetros. Eu fui com pouca fé, irmão. Eu fui com pouco ânimo porque tinha que estudar e eu não considerava que eu estava muito em condições, mas Deus, certamente Deus nos dá, capacita, nos ajuda. Eu lembro que eu orei antes de sair e eu fui, irmãos, eu fui. Eu conversava com companheiros que também iam comigo dessa prova e eles falavam do que tinham estudado e eu, para mim, pensava que eles eram muito mais inteligentes do que eu e que certamente eles iam aprovar e eu ia somente para me apresentar. Mas quando di ali a prova, lembro que a pontagem mínima era, se não mal recordo, 18 pontos. E a pontagem máxima era de 30 pontos. E daqui a gente deu a prova, não dava um resultado imediato, dava daqui a um tempinho. E daí deram a prova. E quando saiu o resultado, tinha eu salvado com 21 pontos. E para mim foi uma grande surpresa, porque eu achei que eu ia perder, que eu não tinha capacidade, mas Deus me ajudou, Deus teve misericórdia de mim. E tá bom, irmãos, passou. Daqui a pouco, passou uns 2, 3 meses, não sei bem, vinha a segunda prova, a prova oral, uma entrevista. Quando dei eu a segunda prova, fiquei eu no meu grupo em terceiro lugar. No meu grupo, lembrando que somente 2 pessoas poderiam sair para trabalhar no meu grupo. E isso era definitivo, não? 2 pessoas somente. Eu estava em terceiro lugar. E no outro grupo, que tinha só um posto, tinha ficado somente uma pessoa, a única. E todos consideraram que o posto era dela, já garantido, porque não tinha competência para ela. E a última prova que ficava era uma prova psicológica que fazem aqui no Uruguai, que tem que ir no psicólogo e o psicólogo faz umas perguntas, uns desenhos. Eu lembro que tinha que ir novamente a outra cidade, essa 120 quilômetros, a dar essa prova. E como eu estava em terceiro lugar e eram somente 2 postos de trabalho, eu disse para minha esposa, eu não vou gastar o dinheiro da passagem e ninguém vai perder nessa prova. Ninguém vai perder. Meus companheiros não vão perder. E no outro grupo, mas que perder alguém do outro grupo, eu não posso entrar tampouco, porque a regra é que tem que voltar a chamar do outro grupo. Deste grupo não pode passar para o outro. E minha esposa falou para mim, mas se fez até aqui, vai, tenta, não tem nada a perder, já fez até aqui. E com aquilo que minha esposa me disse, eu fui e dei essa última prova. Daí o psicólogo, ele deu as provas, tudo, mas não deu o resultado imediato. Daí a gente voltou, passou daqui uns 2 ou 3 meses. Quando sai o resultado da prova, e para surpresa, irmão, tinham saído, os meus 2 companheiros tinham aprovado. Somente que no terceiro lugar para o trabalho tinha saído eu, mas era contra as regras da empresa. Porque como tinha explicado, no meu grupo, eu se ficar terceiro, estava fora, já não podia. Tinha que chamar para segurar o lugar do outro grupo. Do outro grupo todos perderam. Até o que considerou que tinha esse trabalho segurado, perdeu. Mas mesmo que ele tivesse perdido, tinham que chamar outra vez. E lembro que eu vim aqui averiguar, e sim, estava aí na lista. Ninguém entendia nada. Inclusive, uma mulher que é a chefa
da empresa, que ela veio da capital. Isso vim saber depois que eu entrei. É, ela tinha dito que tinham saído dois. Tinham saído dois. Isso me contou o encarregado. Veio o contrato, irmão, se eu firmei e entrei a trabalhar o 19 de outubro de 2018. E eu lembro, meus irmãos, que quando eu entrei daqui a pouquinho, o encarregado disse: Você sabe, rapaz, que quando tu saiu no seu lugar, ninguém entendia nada. Porque disse, veio a encarregada, a chefa, lá da capital, que ele veio. Um dia disse: Que pena, disse que saiu só dois rapazes para trabalhar. Disse: Não, olha que saiu três. Três está na lista. Daqui a pouco veio a engenheira que fala aqui. E disse de novo para ele: Que pena que saiu só dois rapazes para trabalhar. Disse: Mas olha que tem três na lista. Disse: Não, se era dois desse grupo e do outro grupo vai ter que voltar a chamar. E parecia humanamente impossível, irmão. Mas quando veio esse contrato, veio três contratos, o meu também veio. E ele disse para mim: Aí entramos a averiguar o que tinha acontecido. E aí o que aconteceu, irmão, foi que o encarregado regional daqui, quando ele viu as três vacantes, os três postos de trabalho que tinha, ele viu que saiu dois somente do grupo. E Deus tocou no coração dele para que, para não perder mais tempo de voltar a chamar todos novamente, me passou para outro grupo, aunque a regra da empresa não permitia. Mas me passaram, irmão. E eu, para a glória e honra do Senhor, aunque humanamente era impossível, aunque era contra as regras da própria empresa, mas hoje, 19 de outubro, vai fazer 4 anos que estou trabalhando aqui. Graças a Deus, para a glória e honra do nome do Senhor. Eu espero que esse testemunho seja de bênção para os irmãos e todo aquele irmão que está desempregado, todo aquele irmão que está precisando de uma porta de trabalho. Irmão, não se desanima, não se desanima. Deus vai abrir essa porta de trabalho para você. Deus vai te abençoar, irmão. Você não precisa do homem para nada, irmão. Deus, teu Pai, teu Senhor, é quem te sustenta e quem vai te abrir essa porta de trabalho que tu tanto precisa. Deus abençoe toda a irmandade com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.